Alô galera goiana, alô galera atleticana, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste sábado, jogando pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético empatou por 0-0 com o Cuiabá na Arena Pantanal, em jogo válido pela 11ª rodada. Neste vídeo, eu vou trazer para vocês dados, mapas e também fazer uma análise deste empate entre as duas equipes do Centro-Oeste na Série A do Brasileirão. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade que é dedicada, que é totalmente voltada ao futebol goiano. Deixe o seu like, é uma forma de prestigiar o nosso trabalho e fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa goiana especializada em softwares para gestão de supermercados, bares, restaurantes, oficinas mecânicas e funilarias, e também na emissão de nota fiscal eletrônica. Quer falar com a WR? 99476-6373. Vamos ao jogo, né? Vamos trazer primeiro os números de Cuiabá 0, Atlético 0. Aí está, posse de bola, o Cuiabá com um pouquinho a mais, né? 51,5 a 48,5. Finalizações, o Atlético finalizou mais, 10 do Cuiabá, 3 corretas, 17 do Atlético, 8 corretas. Precisão nos passes, 88% para o Cuiabá, 89% para o Atlético. Cruzamentos, 25 da equipe mato-grossense, 17 do Atlético. Lançamento, o Atlético usou muito desse método, né? 32 lançamentos do Cuiabá, 47 do Atlético. Desarmes, um número em que o Atlético foi muito bem, 15-5. E os escanteios, 5 para o Cuiabá, 4 para a equipe do Atlético. Agora vamos ver qual time o técnico Anderson Gomes colocou ao longo do jogo, né? Quem começou e quem entrou no transcorrer da partida. Vou apagar aqui os mapas para a gente ver aqui, um Atlético de Pedro Rangel, Maguinho, Adriano, Pedro Henrique e depois Luiz Felipe, isso no primeiro tempo. O Pedrão machucou, o Guilherme Romão, depois Alejo Cruz, o Lucas Cal, Baralhas, Haldner, que saiu para a entrada do Max. Essa tem sido uma alteração tradicional, né? Uma alteração muito com cara de Jair Ventura, né? Ele gostava de fazer essa alteração. E o Shailon, lá na frente o Emiliano, que deu lugar ao Derek, e o Luiz Fernando. O Emiliano, claro, queria jogar, né? Depois daquela bronca que o Adson deu após o jogo contra o Criciúma, o Emiliano mais uma vez jogou. Daqui a pouco a gente fala sobre a atuação dele aqui para vocês. Mapa de calor. Um Cuiabá que apostava demais no jogo pelo lado direito do seu ataque. Pode observar a discrepância, né, que há nas manchas de calor entre o lado direito ofensivo e o lado esquerdo. Então o Cuiabá ele levava a bola até a sua intermediária ofensiva, às vezes balanceava, né? O balanceio é isso aqui, torcedor. Às vezes você sabe, às vezes não sabe. A defesa adversária está aqui armada, né? O balanceio é você fazer esse movimento aqui com a bola, correto? Você balança na tentativa de achar espaços aqui na defesa para infiltrar. Então o Cuiabá ele balançava a bola aqui, mas sempre saía pela direita, né? Ele lembrava muito aqueles jogadores que só conseguem driblarem para um lado, né? Então ele dança na frente do zagueiro, mas sempre sai pelo lado direito. Então o Cuiabá era uma equipe que fazia isso, né? Ela balançava a bola no meio campo, mas só investia nas jogadas pelo lado direito. Agora vamos jogando em cima do Guilherme Romão, né? Ao mapa do Atlético. Aí já é um mapa mais equilibrado. Observe que o Atlético não tem uma predominância de bola ali na intermediária, mas sim no bico das duas grandes áreas, tanto pelo lado direito como pelo esquerdo. E a gente observa nesse mapa também que o Atlético, pelo lado direito, ele era um pouco mais contundente, ele ia até a linha de fundo, enquanto pelo lado esquerdo isso não acontecia. Normalmente o Atlético já tentava o cruzamento ou o processamento da jogada ainda ali no bico da grande área, tá bem? Então são características de jogos diferentes
tanto da equipe do Cuiabá como da equipe do Atlético. Em relação ao jogo, o primeiro tempo eu achei o Atlético superior ao Cuiabá, criou oportunidades para ir para o intervalo com vantagem. Não faltaram. O Atlético teve pelo menos 3 oportunidades claras, 2 com o Shailon, uma ele foi bloqueado, a outra ele acabou batendo em cima do goleiro, e uma com o Luiz Fernando, né, que tentou bater cruzado e o Walter fez uma grande defesa. Então o primeiro tempo do Atlético foi um primeiro tempo muito eficiente. Aquilo que o Atlético se propôs a fazer, ele conseguiu, que era se defender, marcar bem a equipe do Cuiabá e fazer boas transições ofensivas, rápidas transições ofensivas, né, nos chamados contra-ataques, para conseguir criar uma situação de gol, quem sabe até chegar ao gol. E a estratégia do Atlético funcionou no primeiro tempo. O Atlético foi superior à equipe de Cuiabá, não se intimidou com o jogo, não demonstrou estar no momento com um profissional está saindo, os interinos estão comandando o time, daqui a pouco chega outro, né? Às vezes esse ambiente acaba trazendo problemas para os jogos, para os resultados, mas não foi o caso, né? O Atlético teve total iniciativa e força para enfrentar a equipe do Cuiabá, empatou e poderia ter vencido. No segundo tempo, o Atlético ainda conseguiu ter uma certa dificuldade para a equipe do Cuiabá, porém na reta final o jogo ficou muito perigoso, porque o Cuiabá soltou seu time para cima do Atlético. Eu senti, parece que o Atlético deu uma arriada nas pernas também, e aí o Cuiabá por 2 vezes chegou muito perto de fazer o gol, principalmente a segunda, né? A primeira o Pietra liva o Adriano e bate, o goleiro faz uma grande defesa, o Padre Rangel, e na segunda aí o jogador invade a área pelo lado esquerdo, numa falha do Adriano, né? O Derek invade a pequena área, a grande área pelo lado esquerdo e rola para trás, e aí o Eliel sozinho, mas sozinho mesmo, ele perdeu aquele que seria o gol da vitória do Cuiabá, já nos acréscimos do segundo tempo. Então um Atlético que prevaleceu estrategicamente e em termos também de atuação, né, de qualidade da execução do que foi definido, o Atlético teve mais próximo da vitória durante boa parte do jogo. A questão foi a reta final, o desfecho. Aí o Atlético não conseguiu ter esse desfecho, e aí dessa forma o time rubro-negro correu um sério risco de perder o jogo na reta final. O Cuiabá foi porque perdeu um gol inacreditável, né? O jogador não conseguiu nem finalizar na direção do gol. Por conta disso o Atlético se safou, mas o Cuiabá também se safou no primeiro tempo, né? Então é apenas vamos dizer assim, uma retórica jornalista, né? Jornalística, essa de você procurar pelos os feitos mais vultuosos, vamos dizer assim. Mas foi um jogo em que as duas equipes conseguiram criar. O Atlético principalmente no primeiro tempo, a equipe do Cuiabá na retinha final do jogo já, porque o Cuiabá tentou se impor tecnicamente diante do Atlético, mas não conseguiu, né? O Cuiabá tinha essa proposta, ele queria ter essa posse de bola, queria agredir o Atlético, mas ele não conseguia fazer isso. O Atlético conseguiu reter a bola, conseguiu jogar dentro do campo do adversário, conseguiu finalizar com relativa qualidade, principalmente no primeiro tempo. Como eu citei, o Atlético perdeu 3 boas oportunidades, mas no segundo tempo o Atlético já deixou o jogo arrastar um pouco mais, já não era mais tão contundente, mas mesmo assim seguiu marcando muito forte. Se não é aquele lance ali do Adriano já no finalzinho do jogo em que ele falha, o Atlético teria passado um segundo tempo, né, praticamente sem riscos, né? Um jogo praticamente sem riscos. Então eu gostei mesmo da atuação do Atlético, sabe? Achei que o Atlético não ficou, os jogadores não ficaram remoendo a troca de treinador, essas coisas. Eles entraram em campo para duelar, eles entraram em campo para competir e conseguiram competir com o Cuiabá, né, que vive sem dúvida um bom momento. Aqui uma análise individual. Pedro Rangel, bom jogo do Pedro Rangel, bom mesmo, seguro, passou toda a tranquilidade para a defesa e ainda fez uma ótima intervenção ali no segundo tempo no chute do Pita. Maguinho foi razoável, não comprometeu. O Adriano só teve aquele lance lá, a defesa do Atlético fazia um bom jogo, mas ele falhou num lance que poderia ter sido fatal para o Atlético. Por sorte, o
O atacante do Cuiabá perdeu, né, já com o goleiro vendido, mas o Adriano acabou comprometendo aquela situação. O Pedro Henrique jogou pouco tempo, Luiz Felipe entrou, não comprometeu, Guilherme Romão participou com uma boa assistência para o Shailon no primeiro tempo, jogador que tem sido muito agudo, né, nesses casos. Nós temos ali também o meio campo do Atlético, Lucas Cal, tranquilo dentro da sua posição, um jogador muito sereno e de boa média. O Baralhas outra vez eu achei abaixo, o Haldner para mim razoável, e gostei da partida do Shailon, um Shailon participativo, um Shailon encontrando soluções, finalizando no gol, levou azar da bola não entrar, mas hoje eu gostei do Shailon, achei que foi um cara bem mais intenso do que normalmente é. Lá no ataque o Emiliano, né? O Emiliano, assim, ele é um garoto, eu sei ainda, base do Uruguai, né? Mas é um jogador que tem que evoluir muito, né? Para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, vem evoluir muito. Com esse futebol apresentado pelo Emiliano na Série A, ele dificilmente pegaria um time de Série B. Para você ter uma ideia, dificilmente ele pegaria um time de Série B. Então é um jogador que precisa evoluir muito para ser útil ao Atlético. O Atlético precisa encontrar uma outra solução para o seu ataque, até porque a resposta do Emiliano não é nada boa. Ele sentiu, né? Não conseguiu ter nem próximo no Brasileiro as atuações que ele teve durante o Campeonato Goiano. E o Luiz Fernando, um jogo apagado, né? Hoje ele apareceu menos, teve uma chance boa no primeiro tempo, bateu cruzado, mas o goleiro Walter, que é um excelente goleiro, acabou fazendo a defesa e evitando que o Atlético abrisse o placar. Essas aí foram as minhas principais impressões. Em relação ao resultado, dava para ter ganho, né? O Atlético hoje, principalmente pelo que ele fez no primeiro tempo, a gente observava que o Atlético poderia ter vencido o jogo, mas acabou não conseguindo, né? Então, o Atlético desperdiçou uma oportunidade de vencer hoje, para mim, em relação ao que apresentou as duas equipes. Na tabela de classificação, os dois somaram um ponto, o Atlético chegou a 9 e o Cuiabá chegou a 11. O Cuiabá foi para 11, o Atlético foi para 9 com o resultado de hoje. E estão os dois ali fora da zona do rebaixamento, né? Mas correndo muito risco, que a gente tem dentro da zona Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense, o que é um risco muito grande para quem está próximo à zona, né? Porque são 4 dinossauros, 4 crocodilos ferozes, então tenha cuidado ali ao andar pela orla, tá, Atlético? Não fica andando na orla ali não, que acaba uma hora dando errado. Isso vale para o Atlético, vale para o Vitória, para o Cuiabá, para o Criciúma, que deu uma arrancada, né? Venceu 2 jogos seguidos, mas pelo menos o Atlético está fora da zona de rebaixamento neste momento. Estou até gravando enquanto o Vasco vai perdendo para o São Paulo em São Januário, tá bem? Então essa aqui é a minha análise deste jogo do Atlético, desse empate do Atlético na cidade de Cuiabá contra a equipe do Cuiabá. Agora é hora de focar e seguir firme no Campeonato Brasileiro. Tudo bem? Meu grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Antes de sair, deixa o like se você ainda não deixou. Fiquem todos muito bem. Faça o seu comentário, sua participação é sempre muito bem-vinda e até o nosso próximo encontro.